Olá, pessoal, muito bem-vindos à nossa série do CreusaCast, né? Eu sou o professor Juan Figueiredo e nós estamos aqui para o primeiro episódio desta série, a série Na Sala dos Professores. A ideia é a gente trazer essa conversa que a gente tem lá da Sala dos Professores para esse momento e mostrar para vocês qual é a nossa conversa, quais são as trocas de ideias que nós temos, né? De filosofia também, com relação à educação e a gente compartilhar com vocês essa ideia. Para essa conversa de hoje, nós estamos aqui com o professor Daniel que ele é historiador, é escritor, é cronista, né? Hoje é também professor de filosofia, escreveu um livro, Isso. tem as suas obras aí publicadas em livro. E professor Daniel, seja bem-vindo a essa série do CreusaCast, na Sala dos Professores. Eu queria que antes da gente iniciar essa nossa conversa, o senhor pudesse contar um pouquinho quem é o professor Daniel. Bom dia a todos que nesse momento nos escutam. Professor Vamos, bom dia. Essa iniciativa enquanto esse projeto do CreusaCast é muito bacana, é muito interessante, porque ela traz um pouco da nossa escola, um pouco do dia a dia do professor, as batalhas que são travadas aqui, né? Todos os dias nós enfrentamos batalhas que muitas vezes as pessoas simplesmente imaginam como é o cotidiano do professor, né? E sobre ele cai muitas vezes responsabilidades que não são da sua responsabilidade. Verdade. Problemas que começam na família e que de repente repercutem aqui, respingam no nosso ambiente de trabalho. E às vezes a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser analista, a gente tem que ser terapeuta, né? E são atribuições que não estão dentro da nossa formação. Verdade. Muito embora a gente pague na faculdade algumas disciplinas introdutórias de psicologia, né? Dentre outras. Mas o professor Daniel é natural de Recife, né? Reside atualmente em São Vicente Ferre, e tem na minha trajetória enquanto professor algumas formações, né? Sou formado em História, professor de História, e tenho especialização em História do Nordeste, mestrado em Educação, estamos concorrendo aí ao doutorado também pela UPE, Campus Mata Norte, e para nós é muito importante a formação. Por quê? Porque ela nos ajuda a lidar diretamente com problemáticas que envolvem a educação atual, que exige da gente maior formação, maior especialização. Então, trabalhar com crônicas, trabalhar com livros, com literatura, é um grande desafio, né, nos dias atuais. Então, eu costumo dizer que o desafio do professor hoje é inspirar os nossos alunos a se tornarem leitores e pesquisadores. E, no geral, nessa parte introdutória, o que eu queria deixar, né, em termos de contribuição, é que o conhecimento, de fato, vai ser o nosso maior desafio, né? A gente vive numa era de muito conhecimento, mas, infelizmente, ainda esse conhecimento está contido nos aplicativos, nos desenvolvedores de software, enquanto que, na verdade, a própria população ela fica muito à mercê de um conhecimento mais profundo, mais filosófico, e acredito que esse momento de conversação aqui, a gente vai trazer temas muito importantes para serem discutidos em casa. Verdade. A ideia é justamente essa. Na sala dos professores, gente, quando a gente senta para conversar, vão surgindo conversas aleatoriamente e daqui a pouco a gente está envolvido justamente na nossa profissão. Como é que a gente pode fazer? Que postura a gente deve tomar? Sabe? Quais são as técnicas? Qual forma a gente tem que usar para tentar trazer o nosso aluno para ele entender que a escola ela é um trampolim para a vida, né? Que a escola ela é um degrau apenas que ele está ali para tentar subir, a gente apoiando ele, ajudando ele a tentar subir esse degrau. A gente tem vários temas para conversar aqui nessa série A Sala dos Professores. A gente vai conversar sobre alguns pontos. O ponto de hoje é com relação à vida escolar e aprendizagem. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, conversar um pouquinho, ver o que a gente tem para falar. E o primeiro ponto, né, da vida escolar e aprendizagem que eu queria discutir com o senhor, professor, é como escolher uma área de estudo ou profissão no ensino médio. Porque, na realidade, a gente chega na escola, né, a gente vem do ensino fundamental, chega no ensino médio, e muitos dos nossos alunos ainda não sabem o que eles querem ser, ainda não têm uma profissão. Alguns que já são orientados em casa, eles têm ali um norte, eu quero ser, alguns até mais de uma profissão.
eu quero ser dentista, eu quero ser jogador, eu quero ir para o exército. Então, alguns já têm mais de uma, Sim. mas a grande maioria, acredito que até esmagadora com relação aos que já têm, eles não têm essa ideia de como escolher uma área de estudo ou profissão nessa fase do ensino médio. E como é que a gente pode orientar esses meninos? Como é que a gente pode... Eu acredito que a gente, através das conversas em sala de aula, Sim. a função da gente é passar o conteúdo. E aí o Estado quer que a gente passe o conteúdo. A gente Sim. tem um programa para isso, a gente segue o programa. Mas uma vez ou outra, eu particularmente, né, já dando início à conversa, eu paro. Você quer ser o quê? Eu faço a pergunta clássica. O que que você quer ser quando você terminar aqui? Você já tem uma Entendo. profissão, né? Você já tem um norte, o que que você gosta de fazer? E aí a gente vai tentando orientar os meninos, né, com relação a isso, para essa escolha, né? Mas existem outros meios também, né? Sim, a sua fala é muito relevante, professor Van, porque eu acredito que o pontapé inicial ele se dá no ambiente familiar. Embora a gente lide hoje, né, na Creuza de Freitas, com um público em que não tem os pais vivendo sobre o mesmo teto. Isso compromete no processo de escolha, compromete, né? Eu digo isso baseado também em mim. Eu não tive meu pai com minha mãe. Meu pai deixou a, a nossa família para viver com outra família, a gente era muito pequeno. Mas minha mãe ficou ali, meu avô estava por perto, minha avó sempre dando cobertura. E isso ajudou a gente na tomada de decisão a respeito do que a gente, de uma profissão. Não era claro o que é que a gente ia ser, mas fazer alguma coisa. O importante era trabalhar e conseguir dinheiro para trazer as coisas para dentro de casa. Então, naquelas circunstâncias, a gente não tinha ainda qual a profissão, o que é que a gente quer. A gente tem uns lampejos. Eu me lembro que eu queria ser bombeiro, depois eu queria ser policial. Né? Eu me lembro... coisa de criança, né? O que você quer ser? O cara vê o bombeiro falando, eu quero ser bombeiro. Isso, e a gente, eu quero ser aquilo ali. Mas isso não durava muito tempo, não. Era uma coisa de uma semana, na outra semana, se aparecesse uma profissão que mais despertasse garra, determinação, aventura, eu já estava optando pelaquela profissão. Então, eu me lembro também que teve uma época que eu disse, mãe, eu quero ser fuzileiro naval. Eu falei, você agora é doido mesmo, né? E aí tem um policial, seu Silvio, que já se faleceu. Sua mãe for feito minha avó, vai não, meu filho, não, vai morrer, vai não. E aí ela me levou, rapaz, para ter uma conversa com esse policial. E quando ele começou a contar como foi a experiência dele no treinamento, eu desisti na primeira conversa, né? Então, assim, essa parte da família, né, de estar ali conversando com o filho, desde pequeno, o que é que ele almeja ser, ela vai despertando nele o interesse pela profissão. Se ele vai ser aquilo ou não, depende de muita coisa. Mas eu acho que é fundamental, o primeiro passo, é a troca, é o diálogo com os familiares. O que você pensa? Né? Então, ali é o primeiro passo. A outra coisa que hoje eu vejo é que nem todo mundo nasceu para ir para a universidade. A gente tem uma ideia de que as pessoas, não, elas têm que ir para a universidade para serem felizes, para realizar os seus sonhos. Não, não é isso, né? Eu posso, de repente, terminar o ensino médio ou são já... caminhos, né? Exato, caminhos, são, né? Enfim. Para o seu objetivo. Né? Mas, por exemplo, tem pessoas que, de repente, elas terminaram o ensino médio ou, de repente, não, eu quero trabalhar agora. E ela começa a negociar, vendendo frutas e verduras, e ela vai muito bem, obrigada até hoje, e se tornou um grande empreendedor. Então, eu acho que a gente precisa repensar também essa situação, né? Porque se a faculdade é o local supremo das realizações dos sonhos, então aquelas pessoas que não conseguirem, por motivos diversos, elas nunca serão felizes? Entende? Então, às vezes, eu acho que aquilo que é passado para o jovem, para o adolescente, não é um jogo aberto, uma conversa aberta. Às vezes o menino quer empreender agora, né? Ele já tem isso ali na veia, né? Já tem essa predisposição. O cara já é habilidoso em consertar moto, né? Em trocar pneu de carro. Eu tenho um caso numa escola do município onde a criança, eu tinha um Classic, e aí o Classic meio transporte. Quebrou. E eu conversando na sala, meu carro quebrou e a criança do 6º ano, o pai dela é mecânico, inclusive um dos excelentes mecânicos aqui da cidade. E eu conversando, meu carro quebrou e tá fazendo esse barulho e tá com esse comportamento. A criança, ela disse, o problema do seu carro é isso, isso e isso.
Então, veja, a criança já no 6º ano, ela já tem uma profissão. E, inclusive, eu disse a ele, cara, tu tem uma profissão já. Agora, vamos se dedicar um pouquinho aos estudos, que isso vai te dar um apoio arretado aqui, mas você já tem uma profissão. Então, realmente, o cara já tem aquilo ali na veia, né? Tem sim. Às vezes tem meninos que lidam muito bem com essa questão da maquiagem, aí já começa a empreender por ali, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra, mas muitas vezes a ideia que o jovem tem é que ele só vai conseguir atingir a felicidade, sabe, sei lá, nas dimensões mais absurdas, se ele realmente for para a universidade. Não, você pode começar ganhando dinheiro aqui, né? Não, professor, não quero, tal. E às vezes um menino, ele fica da sala de aula de todo jeito, sabe, fazendo as coisas de forma irresponsável. Muitos ex-alunos nossos que dizem, olha, eu vou para turno da noite, porque durante o dia eu quero trabalhar. E que essa também seja uma opção também para eles, entende? Eu acho que essa ideia, por exemplo, do ensino em tempo integral é bacana, mas nem todas as pessoas se adequam a esse modelo, que exige um esforço físico grande, né? E muitas vezes as estruturas que são oferecidas, elas não comportam, em termos de oferecer, dentro daquele tempo em que a pessoa está lá, situações que tornem o próprio ensino e aprendizado interessante, agradável. Então isso acaba realmente deixando, produzindo, né, um tipo de pessoa que não quer estudar ou faz de todo jeito. Ele poderia estar dentro de uma outra situação, ali ganhando dinheiro, continuando estudando no contraturno ou no ensino regular, que eu já vejo hoje de uma forma também bem interessante. Eu acredito que tem que ter sim um modelo em tempo integral, mas também tem que ter o regular, também tem o regular não só na parte da tarde ou da manhã, mas na parte da noite também, porque existe essa diversidade na nossa sociedade de interesses, né? A outra coisa que eu acho que ela não é menos importante é que a gente precisa analisar quais são as oportunidades que são dadas na nossa localidade. Por exemplo, eu moro na terra da banana, mas o engraçado é que não tem nenhuma fábrica de doce. Nossa, como é que é assim? Eu tenho um produtor de banana. Já poderia centralizar, já está ali, né? Entende? E a matéria-prima está ali. Está ali, pois é, terra da uva, mas não tem nenhuma fábrica que produza, né, numa escala que consiga comportar, né, mais pessoas. São coisas muito limitadas. Por exemplo, a de doce de banana que tinha, ela fechou. Mas, poxa, poderia ter, né, uma fábrica de doce ali, aproveitando ali, da banana principalmente. Mas eu estou preparando o meu filho para trabalhar em quê aqui na minha cidade? Quais são as oportunidades que tem? Eu acho que a gente tem que ter essa percepção de estudar pensando na nossa localidade, mas também não se prender somente a isso. Porque se no lugar em que eu resido não tem as oportunidades para mim, eu também preciso estudar oportunidades e situações em que eu possa me deslocar para João Pessoa, para Campina Grande, para Recife, ou para outros estados, né? Como a gente falou, o caso de Campina Grande e João Pessoa. Então, eu acho que é isso. É a família fazer essa. Muitas vezes tem a questão da família não ter condições de manter o menino ali, mas hoje você tem casa de estudante, né? Que assim tem uma política séria, né? Ou você pode dividir um apartamento que tem uma condiçãozinha melhor ali, e de repente você tem um menino que saiu de Macaparana, que está fazendo engenharia, que está fazendo odonto, que está fazendo direito, né, numa outra situação. Mas por quê? Porque ele teve a percepção, logicamente com a ajuda dos familiares e de amigos, de se desprender do seu ambiente, porque esse corte, né, do cordão umbilical, ele precisa se dar, inclusive nessa situação. A gente não nasceu e vai ter que morrer aqui, não. A gente pode, se as oportunidades não estão sendo dadas, ou elas não existem na nossa cidade. Elas não existem. Acho que é mais, né, não ser dadas. Elas não existem. Né? Isso. Aqui a gente é bem limitado com relação a oportunidades de emprego, fábricas, indústrias, consultórios. Então, assim, acho que a questão é muito essa mesmo, é a questão da limitação. É a criança, o adolescente, ele tem que, o jovem, ele tem que procurar. Mas veja, realmente. Isso aí parte do diálogo, junto com a família. Mãe, a gente tem possibilidade? Eu penso nisso, mãe. Né? Como é que a gente, se eu passar, eu vou ficar onde? Em Campina Grande? Eu vou ficar onde? João Pessoa? E aí a mãe conhece uma outra mãe, que tem outra mãe, que o filho já mora lá. Exato. Que pode compartilhar. Essa rede pode favorecer justamente. De repente, lá na frente, o pai e a mãe
se orgulhar de ter um filho, né, formado numa profissão que era um sonho dele, às vezes até um sonho da própria família, né? Que eu acho que é outra coisa também, muitas vezes, os pais, eu sei que tem que ter essa preocupação, mas projetam nos seus filhos, por exemplo, sonhos frustrados que eles não conseguiram realizar lá no passado. Tá entendendo? É um cara que de repente ele queria ser um militar, que ele queria ser um policial federal, e ele faz de tudo para que o filho dele seja. Mas ele já perguntou alguma vez, meu filho, você quer ser o quê? Entende? Então, existe uma diferença muito grande. Eu sei que o pai bem intencionado, a mãe bem intencionada, ela quer que seu filho tenha uma condição financeira melhor do que a dele. Isso. Mas muitas vezes, se não for a vibe dele, se não for o desejo dele, se não for o sonho dele, se isso não partir da sua essência, ele vai ser um profissional frustrado. E aí não tem nada mais angustiante para uma pessoa, né, que vai ser atendida por um profissional frustrado. Ele fazendo de todo jeito porque a objetividade dele é o dinheiro, e o cara sendo mal atendido porque o cara só visa também o dinheiro, né? E outra coisa, professor, nesse momento que eu queria destacar, e que não é menos importante, é, depois de tudo isso, é a questão do teste vocacional. Cada um de nós possui uma habilidade. Tem criança que se destaca com liderança. Para isso, você só precisa ver um grupo de crianças brincando. Vamos brincar disso? É, todo mundo vai. Tá bom, vamos brincar disso, mas não, vamos brincar disso agora. É, já tem ali um líder em potencial, né? Então, essa pessoa pode ter ali, já desde a sua infância, um potencial para liderança. Compete ao pai, à mãe, aos familiares, perceber isso e aproveitar esse potencial de liderança. Algumas escolas do ensino infantil, no boletim, por exemplo, né, da minha filha, quando eu fui pegar, tem essa característica, né, essa avaliação que eles fazem para liderança. Então, a escola hoje do ensino infantil, ela já também ela orienta, ó, meu filho, ele tem uma uma habilidade. capacidade ali de coordenar as Isso. crianças, os coleguinhas, ele tem a capacidade também que a inteligência emocional, ó, é ele quem vai lá, é ele quem acalenta, é ele quem ajuda quando o coleguinha tá chorando, ele Show. pede, ó, chora não. A escola ela já dá uma orientação sobre Exato. isso. Já. Aí veja, eu acredito assim que muitas escolas, né, têm esse trabalho, né, outras infelizmente ainda não têm, né, infelizmente ainda não tem, mas o ideal era que todas já pudessem perceber. A gente vê em países aí que estão à frente da gente nessa questão educacional, eles já começam a fazer essa observação desde muito cedo, né? Por exemplo, no esporte não se destaca no futebol, mas na ginástica tira onda, entende? Então eles têm isso, por quê? O arcabouço que é oferecido, a quantidade, o dinheiro que é investido, ele proporciona para que a escola ofereça um leque de oportunidades, né, com qualidade, para que ali os potenciais, aqueles que a gente não consegue identificar por conta da ausência de recursos ou limitação, né, de recursos, eles conseguem fazer isso, né? Eu vejo, outro dia eu vi uma matéria sobre Phelps, né, o maior nadador de todos os tempos, né, que ele era muito desengonçado, né, para futebol e tal, mas aí na piscina o cara era um peixe. Inclusive ele tinha muito problema de atenção, de reter atenção. Veja, o professor dele, que convivia com ele, percebeu isso, disse, olha, essa habilidade. Agora veja, foi percebido e foi aproveitado. Essa é a questão, muitas vezes... E foi oportunizado, né? Isso, porque muitas vezes, no momento que a gente vive, as crianças possuem potencial, mas onde é que elas estão? Em famílias muito pobres, de vulnerabilidade social muito grande, e que precisa ali do poder público para dar essa condição para que o menino se desenvolva no futebol, né, no handebol, no atletismo de maneira geral. E aí falta esse investimento também nessa parte. Porque falar de educação é falar, sim, em condições de aproveitamento e de crescimento dentro da questão esportiva. Né? São Vicente e Macaparana são duas cidades que possuem um grande potencial que já é identificado desde pequenininho, mas que falta, por exemplo, condições para o profissional da área da educação física dar continuidade e aperfeiçoar as habilidades que os meninos já têm. Então, como a gente está falando dessa questão de profissão, né, teste vocacional, eu vejo que, por exemplo, hoje eu quero fazer um teste vocacional para ver o que é que eu vou. Você tem plataformas gratuitas, você vai lá, só coloca seu e-mail, se cadastra, e ele começa a conversar com você, como eu estou conversando aqui com o senhor. O que é que você mais gosta de fazer? Aí ele bota a letra A, B, C, D. Ler, dormir, conversar com as pessoas, cuidar do meio ambiente.
E dentro daquelas respostas que você vai dando, ele vai montando uma possibilidade de profissões em que você pode se encaixar nela ou não. Então, isso é um teste gratuito de vocação, né? Online, né? Online. Agora, para quem tem posso fazer em casa eu procurando no celular. Se você botar lá no Google, teste vocacional, vai aparecer um monte de sites, de plataformas que estão lá, né, de forma gratuita, e vão te ajudar nisso, vai ajudar a família também. Então, gente, já fica a dica aqui, tá? Para você que está escutando aqui o CreusaCast, né, tem como você acessar, né, na internet, através do seu celular, você está em casa, você não sabe ainda o que quer, vai lá, procura, pesquisa, com certeza o Google vai colocar lá na primeira linha e vai respondendo o questionário, ele vai te orientar mais ou menos para onde é ou qual seria, né, a sua afinidade ali com relação à profissão. Então, uma das formas que a gente tem de fazer o teste vocacional, de tentar filtrar qual seria a profissão de escolha, né, da minha escolha, é a internet, né, através do teste vocacional na internet. E qual seria outras? A outra forma que a gente compreende como sendo bem eficaz, eu acredito que talvez seja até mais do que a da internet, é aquela que você faz com um psicólogo ou com uma psicóloga. Algumas pessoas procuram, né, o serviço público e ali marcam uma consulta com a psicóloga, né, falando sobre a questão da sua necessidade de ter mais clareza na escolha da profissão, ou então você que tem uma situação financeira, condição financeira de poder pagar para ter, né, uma consulta com uma psicóloga ou um psicólogo, né, e olha, eu quero que você me ajude nessa questão aqui de encontrar, me ajudar a escolher uma profissão. Vai, a partir ali de uma conversa, ou duas, ou três, eu não sei quantas conversas são necessárias, mas vai te ajudar a ter mais clareza em relação a essa questão da profissão. Entendi. Outra coisa veio a curiosidade, né, a gente conversando, e aí a questão é o seguinte, como foi, no caso, a minha experiência, para eu me entender como profissional, foi, né, da área, que área eu queria? Foi o seguinte, eu sempre gostei de atividade física, então hoje eu sou professor de educação física, mas a minha primeira formação foi matemática. Então eu não fiz teste vocacional, eu fui tentando me encontrar, foi na base da erro, né, tentativa e erro, né? E aí fiz matemática, minha primeira graduação foi matemática, aí depois eu acertei, eu era professor de matemática, a galera, tu é professor de educação física? É igual o Josemar, o colega da gente, que é de história, mas o cara tem uma cara de educação física arretada. E eu fui me encontrando, né? Como foi a sua? Como foi esse momento? Não, eu quero ser professor de história. Rapaz, a minha foi bem engraçada, porque assim, eu sou do técnico em agropecuária, né? Na época que havia o técnico em agropecuária, lá em São Vicente Ferre, CERU, Centro de Educação Rural. E aí, quando terminou, e aí, Daniel, só terminou, agora vamos ver o que é que você tem algum emprego, alguma coisa pra gente, né? E aí, eu me lembro que eu fui o orador da turma e o meu discurso chamou muita atenção, né? Eu, de tanto ler o discurso, eu decorei o discurso e na hora não precisei nem de papel, né? Fiz aquela... Foi um discurso que chamou a atenção da dona da farmácia Santa Verônica, na época, Verônica, esposa de Doraldo, aqui de Macaparana, e ela me deu uma oportunidade na farmácia dela. Então, comecei a trabalhar como balconista, né? Fiquei lá, tudo, e passei um tempo, e eu comecei a fazer normal médio também, do antigo normal médio, extinto normal médio. E aí, a gente tinha uma disciplina que pagava, que era psicologia, e eu achei o nome muito bonito, muito elegante. Rapaz, esse negócio, eu não sabia nem o que era. Mas pelo nome, eu disse, não, eu quero fazer agora vestibular, que na época tinha, hoje é o Enem. Eu quero fazer psicologia. Eu tinha achado o nome bonito, né? Até me perguntando, mas por que você escolhesse psicologia? Não, porque o nome é bonito, você é psicólogo, não sei nem o que é isso, mas eu gostei do nome. E aí, fiz o vestibular com muita dificuldade em João Pessoa, não passei em nenhuma fase, eu não sabia nem preencher não preencher nenhum gabarito. Na época a gente não tinha o preparo que se tem hoje. Hoje você é totalmente preparado, o menino vai sabendo que é um gabarito, sabendo que é a questão que vale mais atenção, aqui menos, e tem que preparar. Hoje o negócio é diferente. E aí, eu me lembro que depois dessa, aí foi anunciado que eu seria demitido da farmácia, porque estava passando por uma situação em que haveria corte, e com certeza eu seria demitido. Era o mais jovem da situação.
e comecei a fazer um cursinho pré-vestibular em Timbaúba, chamado Solução. E tinha um professor de história chamado Dario, não sei nem por onde ele está hoje, mas esse cara foi o principal motivador. Ele era muito divertido. Dario tá Timbaúba, de vez em quando eu encontro ele nos basquete de Timbaúba. Pronto, aí o cara era muito gente fina, aí paródia, música, e tocava violão, aquela coisa toda. E pela postura do professor, da maneira como ele trabalhava a disciplina de história, eu disse, eu quero ser isso. Então, a partir daí, fiz o vestibular, passei, fui chamado, né? E essa foi a maneira como eu me tornei. Não havia um projeto, não havia um plano, não havia uma estratégia, uma conversa. Norteamento. Não. Hoje é muito diferente, professor. Por quê? Os professores conversam, a escola conversa, ela dá direcionamento, né? E uma deixa aqui conversar sobre projeto de vida, né? Eu lamento muito, assim, essa retirada da disciplina da matriz em Pernambuco, mas projeto de vida é muito bacana, é muito arretado. Eu digo isso porque eu passei 2 anos, né, trabalhando com projeto de vida no mestrado e lancei um livro, que é Juventude Passageira, Sim. que discuta essa questão da problemática e da necessidade, da importância de nós termos planos em relação ao nosso futuro. Se eles vão dar certo ou não, são outros 500. Mas é muito importante a gente, assim, poxa, eu quero ir nessa direção. Mas nessa direção eu não consegui meu objetivo. Qual outra direção eu posso seguir? E se mesmo caminhando nessa direção, as estratégias que eu utilizei não derem certo, o que é que eu preciso fazer? Repensar as estratégias, repensar o caminho, porque eu acredito que na busca pela realização dos nossos projetos, né, durante o nosso caminhar, existem algumas coisas, existem tempos mais chuvosos, existem tempos mais ensolarados, que requer da gente uma atenção, mas que requer também da gente maturidade. Às vezes, professor, a gente não está pronto para o nosso objetivo. Às vezes a gente não está pronto para o nosso objetivo. Mas a gente quer, mas a gente quer, mas a gente quer. E às vezes culpa até Deus. É culpa de Deus, é porque Deus não me ama. E coloca a culpa em todo mundo. Mas às vezes você não está maduro o suficiente para alcançar o seu objetivo. Então eu acho que pensar projeto de vida é pensar todas essas possibilidades. É pensar também quem sou eu, o que é que eu quero. E essa pergunta do quem sou eu, antes de vir para aqui para esse podcast, eu estava conversando com 2 alunos que sofrem de ansiedade, como centenas de brasileiros, milhares de brasileiros que sofrem com essa questão da ansiedade, de que... Só uma pausinha. Produção, a gente tem como colocar esse podcast no podcast mesmo lá para a galera escutar o áudio, subir para o podcast, a gente vai subir esse podcast, o áudio disso aqui para os streamers. Muito bem, muito bem. Então eu vejo assim, essa questão da ansiedade como sendo algo que nos oprime. Mas eu disse para eles, olha, é necessário que a gente volte à fase do porquê. Por que eu tenho tanta ansiedade? Por que tem coisas que me angustiam mais que outras? E o que é que eu faço com toda essa minha angústia? O que é que eu faço diante de uma dúvida? Então, a fase do porquê, ela não pode ser simplesmente ignorada, né? Eu acho tão triste isso com a gente. Muitas vezes os nossos filhos estão nessa fase. Por que isso? E a gente, com a nossa falta de paciência, com a nossa falta de bondade, de generosidade e de esquecimento. Porque às vezes a gente parece que esquece que foi criança um dia. E quer que os nossos filhos tenham um comportamento de velhos. Que sejam... Não. O apóstolo Paulo vai dizer lá, olha, quando eu era criança, eu pensava e agia como criança. Qual o problema disso? Né? Então eu acredito que a gente não pode esquecer que muitas vezes, hoje na condição de professor, quase 20 anos na educação, os meus alunos, eu na época, iguais a eles, eu não tinha também um projeto, eu não tinha uma estratégia, eu não tinha como a gente falou lá no começo, isso parte da família, né? Isso, eu não tinha um pai... Se a família não estrutura um projeto para a criança, não que seja aquilo, mas, meu filho, ó, o caminho é esse aqui, a gente precisa mirar em alguma coisa, e o caminho é esse, vamos fazer... Isso, eu não tinha, professor, um projeto, eu não tinha clareza, eu tinha mais medo, e a sensação de insegurança era a minha principal aliada e companheira nas coisas que eu tinha que enfrentar. Então, o que eu mais sentia era a vontade de ficar isolado, de me revoltar contra tudo e todos, porque eu não tinha resposta para os meus sofrimentos. Então, essa ansiedade que o jovem sente hoje, eu tinha na minha época. E que todo mundo dizia que era frescura, que era bobagem. Mas não, volte no tempo para você perceber que na mesma idade, talvez você tivesse pior, né? A gente julga muito o jovem de hoje, mas não se coloca ou não lembra de como era a gente quando na idade deles.
Eu me lembro que eu não tinha preocupação nenhuma. Ia para a escola, jogava bola de manhã, de tarde ia para a escola, e o outro dia a mesma coisa também. E se não tivesse aula, eu jogava bola o dia todinho. Dia todo. Entende? Então hoje não, hoje a gente quer que as nossas crianças tenham um comportamento de velhos, que os nossos jovens pensem como profissionais. Eles são jovens, eles são crianças e adolescentes que estão enfrentando os problemas que são característicos da sua idade. E o que é que falta? Bom senso, empatia. Então eu acho que esse conflito de geração deveria ser tema também de um próximo podcast. Com certeza, essa introspectiva, né? O senhor falou de oportunidades e a escola às vezes mira em apenas uma oportunidade, que é a universidade, o Enem, as notas dos vestibulares, que hoje não tem mais, mas assim, as universidades, e existem outras formas de se alcançar aquilo que você deseja alcançar. Um aluno uma vez chegou para mim e falou: professor, eu queria fazer um curso porque eu quero fazer maquiagem. E é um caminho, é um caminho. E aí a gente, como educador também, pensando nessa orientação, se existe aquela afinidade, se existe aquele desejo, e a pessoa tem, sabe, por que não? Por que não fazer o curso, né? Eu acredito que a diferença entre o curso, né, de um técnico, um tecnólogo, agora que também tem essa subdivisão aí na educação, e a graduação, o que vai diferenciar ali é o quanto você pode ganhar. E também o que vai diferenciar no quanto você pode ganhar é como você faz seu trabalho, se é bem feito ou não. A carreira da escola, ela leva você a fazer, e isso quando eu digo aos meninos direto, a gente cobra, o trabalho está aqui, a atividade é essa, façam. Então a gente sabe que tem aqueles alunos que faz aquilo bem feito e tem o aluno que faz de qualquer forma. Eu acredito que aquele que faz bem feito, se ele for para o técnico, para o tecnólogo ou para a universidade, onde ele chegar, ele vai fazer bem feito, porque ele já está acostumado a isso. Muito bom, muito bom. Tá o senhor falando aí, eu me lembrei de uma outra situação. Eu acho que às vezes também a gente tem que preparar os nossos filhos e os nossos alunos para sonhar sonhos possíveis. Por que eu digo isso? Outro dia eu estava dando uma aula e o menino disse que queria ser presidente dos Estados Unidos. Eu disse: mas você não fala nem português direito, você não domina nem o inglês, nem o idioma, como é que vai ser? Né? E a gente ficou rindo e isso me chamou a atenção. Né? O outro queria ser dono da IBM, da Microsoft. Olha, é complicado. Os Estados Unidos é muito fechado ali. Exato, nem o pessoal de lá para ser. Pois aí às vezes aí você chega, por exemplo, um menino que quer de repente medicina, mas o cara vem um dia sim e 8 não para a escola, é um péssimo leitor, sabe? Então, assim, dentro da estratégia dele, o caminho que ele quer percorrer para ele realizar o sonho dele não vai chegar em medicina nunca. Né? Então, assim, é importante que a gente frise isso também, porque não é só, não, você precisa desejar alguma coisa, você precisa querer alguma coisa, isso é fato. Agora, o que eu estou fazendo para eu chegar naquilo que eu desejo, que eu sonho, então tem isso. Então, esse exemplo do menino que queria ser presidente dos Estados Unidos e que não sabia nem falar português direito, porque inglês nem chegava, não batia nem na trave, é um sonho que é uma utopia. Mas eu acho que quando o sonho ele é possível, no sentido de eu estou caminhando nessa direção, professor, eu estou me esforçando, eu estou fazendo direitinho o que é para fazer, aí só uma questão de tempo. Uma questão de tempo. O senhor levantou um questionamento que, inclusive, é um dos pontos que a gente vai discutir, é a questão da importância da leitura no ensino médio. Você falou, o cara às vezes nem lê. Cara... Então, assim, qual seria essa importância da leitura no ensino médio, ou até antes, né? Minha filha hoje, a gente, acho que por conta que a gente sempre está preparando aula, sempre está lendo alguma coisa, esse incentivo da leitura em casa, e mais uma vez a família, a importância do incentivo da família aparecendo, né? Minha filha hoje, ela lê, ela tem umas coleções que ela lê, e ela me pede, pai, tá faltando essas duas, tá faltando aquela ali, eu queria isso daqui. Que importância tem essa leitura no ensino médio, levando em consideração que o senhor tem aí um mestrado, né, e passa pelaquela fase de leitura, o cara lê vários autores para fazer o seu trabalho, né, para poder complementar aquilo ali, você tem embasamento e fundamento do seu. Qual é a importância dessa leitura, então, no ensino médio, né? No ensino médio, né? Eu só queria voltar um pouquinho. Eu acho que essa questão, por exemplo, do ambiente
ela é arretada demais, né? Assim, quando eu preparo o ambiente, e isso influencia muito em casa. Teve uma atividade, a semana passada na escola da minha menina, e a professora pediu para que eles escolhessem a profissão que eles queriam ser no futuro. Já que a gente está falando sobre profissão, está falando sobre leitura, eu queria falar sobre ambiente condicionador. O ambiente ele não determina, porque independente da nossa cultura, independente da nossa condição social, nós somos seres de transcendência. Por mais difíceis que sejam as situações, mas a gente pode transcender, né? Então, a professora colocou lá várias profissões e a minha menina disse: eu quero ser escritora, quero ser escritora igual ao meu pai. E ela chegou em casa: pai, eu escolhi ser escritora. Se foi mesmo, foi por quê? É porque o senhor é meu pai, porque o senhor é escritor, e que eu acho bonito, não sei o que lá. Então, ela veio sempre escrevendo as crônicas, lendo em casa, né? Então, eu acredito que aí vai despertando o interesse no universo dela, do jeitinho dela. Talvez ela mude mais adiante, sim. mas veja, isso já tem estimulado para alguma coisa. Ela já lê, ela já escreve, né? A própria letra dela, a caligrafia, é melhor do que a minha, né? Mas veja, a outra coisa que eu digo assim em relação à questão da leitura é se pedir também para que se leia. Logicamente que o nosso exemplo ele é um fator condicionante, mas quando a gente pede, por exemplo, a um adolescente, né, eu digo, faço isso com meu filho Pedro. Pedro, está aqui, comprei vários livros aqui, queria que tu pegasse um. Aí peguei um, beleza. Romeu e Julieta, já li, pai. Mas e aí, conta a história? Aí eu sento e ele começa a contar a história e eu presto atenção no que ele está contando. Ali é o momento de fama dele, é o auge dele ali, e a gente conversa. E aí, qual foi a lição que tu tiraste? Né? Então, e a gente conversa, professor, mais ou menos meia hora, 40 minutos, só sobre aquilo ali. E ele é o protagonista. Isso faz com que eu tenha mais tempo dedicado para ele. E quando ele quer minha atenção, ele já sabe como fazer. Lê um livro para contar para o meu pai, ele sei que eu vou ter ali mais tempo com ele. Então, isso foi outra estratégia que eu arrumei para despertar. E livro por toda parte. Tem livro na sala, tem livro na cozinha, tem livro no quarto. Quando você se vira, sempre tem um livro, tem deixa alguma um coisa. Ambiente condicionado. Isso, deixar um ambiente ali. Isso é estratégia, né? Então, eu assim, faço isso, eu deixo um livro lá na mesinha da televisão embaixo, sempre que eu sei que em algum momento ali eu vou. Eita, eu vi o livro, vou ler. Isso. Daí, quando vez por outra, você vai ver ele folheando. Achei massa essa capa. Não sei o que. Então, são estratégias, são sutilezas, né, positivas que vão estimular a leitura. Agora, para o ensino médio, ele já deveria ter tido essas bases já alicerçadas lá no fundamental. Né? Por quê? Porque o nível médio, como a própria, já está dizendo nível médio, você tem que estar num nível de leitura que dê condições de você produzir um texto com coerência, bem fundamentado, seguindo ali a normatização mínima exigida em termos de organização textual. E isso acontece, quem tem essa facilidade é quem lê muito, ou quem lê, né? Eu estou colocando ler muito porque há uma necessidade da gente de ler para que os nossos diálogos eles sejam melhores articulados. Uma pessoa que lê, ela tem opinião. E a pessoa que não lê, ela pega frações, recortes de textos, de vídeos e reproduz. Às vezes a gente encontra, né, colegas da profissão que têm essa dificuldade de fazer uma interpretação, né, maior. Em outro momento a gente estava conversando com um colega nosso, falando sobre essa questão da interpretação. Por que a dificuldade na interpretação? Porque não tem leitura. A leitura ela vai te dar as ferramentas necessárias para que você conduza as palavras de forma até que a pessoa que tem um menor grau de formação, ela consiga entender o que você está falando. O que é que Jesus fazia? Ele usava elementos do cotidiano. Quando ele estava com o pescador, como é que ele falava? Falava igual um pescador, utilizando elementos que ajudavam no entendimento. A rede, o peixe, a praia, a maré, as ondas, as tempestades, porque isso fazia parte do cotidiano deles. Esses eram os elementos que ele utilizava. Então isso facilitava na interpretação do que Jesus queria dizer. Então muitas vezes a gente quer utilizar determinados elementos que dificultam no entendimento da outra pessoa. Então, qual é o meu público? Para quem eu estou falando? Eu estou falando para o nível médio. Então o professor que entra na sala de aula é um professor de ensino médio que vai falar numa linguagem para ensino médio.
Só que o meu menino veio do fundamental, uma base de fundamental, e vai ter toda a dificuldade do mundo para entender matemática, para entender português, para entender química, porque a base dele ainda está estudada. A cabeça de cada ano, isso, né? Está preparada para aquele momento. Exatamente, mas se ele tivesse agora sido preparado, né, que eu acho que é bem estratégico, oitavo ano, nono ano, a leitura, logicamente que a gente tem um outro componente aí que é terrível para a gente, que é o celular. Tudo bem que é uma ferramenta extraordinária, a gente paga a conta, a gente tira foto, a gente vê, né, o clima, se vai chover, se não vai chover, mas o celular tem sido hoje uma ferramenta que tem dificultado o aprendizado de sala de aula. Quantas vezes o senhor não parou a sua aula para dizer assim, pessoal, guarde o celular? Sim. Pessoal, guarde o celular. Fazer isso uma vez é bacana, mas fazer 10, 15 vezes durante uma aula. A gente está conversando aqui, não houve interrupções. Então, a minha linha de raciocínio, ela vai de forma horizontal e eu consigo monitorar os meus pensamentos e até colocar elementos para enriquecer a minha fala. Mas imagine isso numa sala de aula, com 40 alunos, o senhor parando a cada 3 minutos, tendo um corte, para pedir que o aluno guarde o celular. Geralmente, eu digo ao menino, a gente, isso aqui é feito namoro, bicho. O cara tá aqui, isso é terrível. Aí atrapalhou, quebrou o clima do namoro, eu tenho que agora começar a conversar Exatamente. para você se apaixonar por mim. Quebrou o clima. Essa interferência, ela prejudica no processo de construção do aprendizado, no comportamento que não está condicionado. Porque no processo de leitura, no processo de estudo, deve haver uma disciplina. Como assim? Matéria? Não. Disciplina no sentido de condiciar o meu comportamento. Eu vou ter que ler. Tem até alguns estudiosos aí defendendo, não. O menino só consegue se concentrar 10 minutos. O outro, não, ele consegue se concentrar 15 minutos. Tem teórico dizendo isso, cronometrando para ver quanto tempo a pessoa está se concentrando. Eu acho isso terrível. Por quê? Se não houver uma consciência de que eu preciso, de que a leitura ela é minha aliada, que ela vai me ajudar a estruturar melhor os meus argumentos, que ela vai me ajudar na interpretação, inclusive na clareza de qual profissão eu vou ter para o meu futuro, a gente vai ver sempre a leitura como uma ameaça. Verdade. E a leitura é nossa aliada. Quem lê tem opinião, quem lê tem o que falar, quem lê fala melhor, se articula melhor, constrói exemplos melhores. Tem o que escrever, exatamente. Tem como se defender, tem, né? É um norte, A leitura, por exemplo, teve um pessoal, a gente preparou um seminário, e eles fizeram um seminário, apresentaram o seminário, e foi daquele jeito, né? O clássico. Leu, e aí eu parei, porque uma das pontuações que eu ia fazer era sobre a explicação. Como foi que ele explicou? Então eu ia dar uma nota nesse ponto específico. E aí teve essa dificuldade da explicação. E eu disse a eles, eu parei e corrigi. Disse, gente, a questão da explicação tá difícil, sabe por quê? Porque vocês leram isso aqui agora e vocês não leram nada mais além disso. Então, realmente, a leitura, ela dá um embasamento para você falar melhor. Não é que você vá ser agora, você seja a pessoa mais sábia com relação, ou que tenha mais conhecimento com relação a esse conteúdo, não. Mas o que você falar, você pesquisou, você leu em outro lugar, você tem como naquela hora aparecer. O corpo a gente cuida treinando, isso. Né? Através da atividade física. E a mente a gente cuida através, uma das formas de malhar o cérebro é a leitura. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham com cursinhos. Uma delas é Vanilma Carla, um cursinho bastante conhecido, top de linha. E Vanilma conversando outro dia, disse, Daniel, ensinar a técnica para o menino começar o texto, desenvolver o texto, finalizar o texto, é fácil. Agora, o problema é que muitas vezes eles querem somente ficar limitado à técnica. Ele precisa ler para que ele possa começar o texto melhor, que ele possa desenvolver o texto melhor, estruturar, fundamentar e concluir o texto. Então, o desafio, por exemplo, de dono de cursinho, não é só ensinar a técnica, não. É fazer com que o menino produza algo realmente rico. Entendeu? Então, tem uma temática sobre o meio ambiente. Ela vai ensinar a técnica para começar, para desenvolver, para fundamentar tudo. Mas se você não lê sobre o meio ambiente, sua redação vai ser um texto raso. Entende? Então, a maior dificuldade que a gente encontra, principalmente nessa parte hoje de produção, de redação, é a ausência da leitura.
Pois é. Sobre vida na escola, a gente conversou alguns pontos aqui, né? Como escolher sua profissão, teste vocacional, a gente falou sobre família, né? A importância da leitura e a gente está chegando no final do podcast com esses pontos, né? A gente encerra esse primeiro episódio do podcast. Vocês vão percebendo que vai melhorando o negócio aqui, tá? Mas tá na parte do teste, vai melhorando, mas o que fica de conteúdo é essa discussão, essas falas, né? Para a gente poder de certa forma, entender que mundo é esse. Que mundo é esse mundo da educação? Que mundo é esse mundo da escola? Né? O que eu posso utilizar? O que eu posso tirar de bom? Né? Que parece até meio contraditório. Quer dizer, o que eu posso tirar de bom da escola? Mas, realmente, às vezes a gente vê a escola como inimiga, a gente vê a leitura como inimiga, assim, como foi sua fala. E como é que eu posso tirar? O que eu tenho que tirar de bom? Então, essas conversas que a gente tem, são essas conversas que a gente tem na sala dos professores, são conversas desse tipo, a gente conversa entre a gente e se discute algo, né, e coisas desse tipo que, particularmente falando, isso me ajudou muito, me ajuda demais. A minha postura dentro da sala de aula com meus alunos me ajuda demais com relação a quando eu vou tomar uma decisão, que atividade eu vou fazer, se é proveitosa, se não é. O olhar hoje que eu tenho para o meu aluno, ele é também diferente e tudo isso é resultado da conversa que a gente tem na sala dos professores. Essa é a série, esta série, você vai ver aqui profissionais, professores que estão diretamente engajados, cara. Tem uma galera aqui na escola diretamente engajado, preocupado com essa relação da educação. A gente pode ver isso, Daniel, sem demagogia nenhuma, a gente consegue ver isso, eu consigo ver isso em você e nos meus outros colegas que estarão aqui com a gente nessa conversa, tá? Para a gente poder desenvolver essa ideia, vocês conhecerem quem são os nossos professores, o que a gente está fazendo, o que a gente está conversando lá na sala de aula. Os bastidores. Os bastidores, né? E aí eu queria que você, antes da gente finalizar, deixasse uma mensagem final para os alunos, para os pais, de vez em quando eu tenho uns trava-língua, viu? Isso é normalíssimo. Para os pais, né, os nossos colegas, para toda a comunidade, para a gente poder Eu gostaria de encerrar essa minha fala, professor, contando um exemplo que aconteceu essa semana. O menino ligou para mim, eram umas 10h45. Não sei como ele conseguiu meu contato, eram umas 10h45. E falei, rapaz, o que foi? Aí ele, não, professor, é porque eu quero mudar. Mas não pode esperar para amanhã, não. Não, 10h45 eu já estava preparando, né, para dormir. Aí eu fui dar uma atenção a ele. Não, professor, é porque eu preciso mudar, eu quero mudar. Como por onde eu começo? E aí eu já comecei, né, dizendo que ele já deu o primeiro passo, que é o desejo de querer mudar. Querer mudar é o primeiro passo. E ele fez, qual é o segundo, professor? Eu disse, na vida da gente, nem todas as pessoas agregam no nosso crescimento, nem todas as pessoas. Então eu costumo dizer que a gente não consegue escolher pai e mãe, né? Mas amizades a gente pode selecionar melhor. Eu disse a ele que a maneira como ele estava vivendo e as pessoas com quem ele estava convivendo, elas estavam atrapalhando realmente o processo de crescimento dele. E era necessário ele repensar as amizades, né? Mas isso não significa que ele precisa ser uma pessoa triste. Porque eu fiquei sabendo depois por outros professores que ele passou o dia posterior todo calado na turma, lá no canto. E isso é contraditório à natureza dele, porque é uma pessoa que gosta muito de conversar, de interagir com as pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é eu querer mudar. A outra coisa é eu querer ser triste nessa mudança. Não. A mudança ela é um processo, né? E como todo processo é doloroso, né? Porque vai haver ali modificações, né? Então o barro, quando ele está passando pelo processo, se ele pudesse falar do que ele está sentindo, ele poderia dizer, mas o barro não fala, ele não tem emoções, não manifesta isso. Mas a gente encontra muitas passagens, de forma metafórica, que falam de vasos sendo quebrados, destruídos, voltando à essência primária para depois serem construídos novamente. Voltando a não ser nada, né? Exatamente, né? E aí eu disse para ele, olha, é as amizades, aí você vai ter que se afastar, repensar isso. E aí a gente entrou numa outra vibe, que é a questão do que eu vou fazer agora. Professor, como é que eu faço para gostar de ler? Eu disse, comece lendo o que você já gosta.
Ah, eu gosto de anime, leia todos. Faça uma releitura de todos se você tiver em casa. Mas eu não posso dizer para você que só isso aí vai ser suficiente para você fazer uma boa redação lá no Enem, porque você é terceiro ano. E aí ele disse, pronto, então o que é que eu faço? Eu disse, não, tem esse livro aqui, tem esse material aqui, continue lendo, né? Vai ser seu subterfúgio. Mas você precisa de outros elementos que, agregados ao que você já lê, vai enriquecer o teu vocabulário para você ter um sucesso na produção textual que nesse momento você está precisando. E a gente vê outras coisas, né? Como a questão, por exemplo, quantas horas eu vou dedicar ao estudo mais sério? Quanto tempo? Como é que eu estudo? Eu estudo escrevendo? Não, eu não estudo escrevendo, não. Agora, a partir de agora, você pega um caderninho, um bloquinho, uma folha de papel ofício, e você vai começar a anotar, porque o cérebro da gente também ele tende a capturar as informações que a gente escreve, ao contrário daquilo que a gente digita, né? Mas a gente precisa fazer um registro, aí pega lá, marca o texto, tal, né? Se possível, você grave o que você considerou importante, depois escute o que você considerou, né, importante. Então, a gente compartilhou com eles ali, com ele, algumas técnicas que podem ajudar ele a aperfeiçoar a maneira dele estudar e com certeza isso vai agregar. Mas veja, é isso que eu queria dizer, que assim, as amizades, elas condicionam também, muitas vezes até determinam a gente a fracassar. Entende? Minha avó tinha um ditado, professor, que ela dizia que caranguejo, por conta de amigo, ele ficou sem pescoço. Eu nunca entendi isso. Depois eu fui entender, né? Mas, eu não estou entendendo. Mas adiante eu fui entender. Por quê? É como se ele fosse um animal que tinha o pescoço, mas diante de uma situação em que ele foi defender o amigo, ele perdeu o pescoço. Ele ficou daquele jeitinho lá, bichinho, para ele olhar, há uma dificuldade muito grande. Essa metáfora da minha avó mostra que existem amizades que não são para o nosso crescimento, entende? Então, a gente precisa realmente, essa pessoa está me agregando, essa pessoa está ajudando, essa pessoa ela está somando, né? Então, esse cuidado, porque longe do olhar do pai, longe do olhar da mãe, com quem eu estou me relacionando? Isso é muito importante. Eu já vi situações de família muito benquista pela sociedade, um pai regrado, uma mãe extremamente cuidadosa, e perdeu o filho. Ela perdeu o filho porque eles confiaram demais ou deixaram eles demais à vontade. Então, esse olhar longe do pai e da mãe é minha responsabilidade agora, que estou no ensino médio, ter mais cuidado com isso, ver se o que eu estou fazendo vai honrar o meu pai, vai honrar a minha mãe. Ah, mas não tem um pai, não tem mãe, tem minha avó, mas vai honrar a sua avó, né? Então, esse cuidado agora, ele é indispensável, porque um descuido pode comprometer os meus projetos, pode comprometer a minha vida profissional, pode comprometer a minha vida. Né? Uma amizade errada pode comprometer. Por quê? Como lembra minha avó, por conta do amigo que estava errado, eu estava junto e paguei por algo que eu não tinha nada a ver. Mas estava junto? Estava junto. Né? Como é que é caranguejo? Por conta de amigo ficou sem pescoço. E ainda pode piorar essa situação, né? Por conta de amigo ficou sem pescoço e ainda foi morar na lama. Na lama. Né? Então, eu sou muito grato, né, pela oportunidade, né, que Deus está nos dando nesse dia, né, da gente estar aqui interagindo, conversando com as pessoas, compartilhando parte da nossa experiência, do que nós nos tornamos, e foi graças, em primeiro lugar, a Deus, mas também à educação, às nossas famílias, né? Famílias com defeitos, como as de muitos brasileiros. Eu sou filho de pai separado, mas eu não carreguei uma culpa que eu não tenho, que foi pelo fato de meus pais não ter dado certo no relacionamento deles. Né? Busquei o caminho do estudo, da educação com muito esmero. Nunca fui o primeiro da turma, mas também não fui o último. Eu sempre ficava ali de forma mediana. A igreja me ajudou muito nesse sentido. Sou muito grato à Igreja Batista de São Vicente Ferre, que me ajudou, que me oportunizou com aulas de música, com aulas de liderança, né, sendo ali professor dos jovens, dos adolescentes da igreja. Eu me envolvi, né, com a igreja e acredito que naquele momento a igreja ela prestou um papel que o meu pai não prestou. Né? Então, assim, hoje nós temos igrejas sérias, lideradas por pessoas sérias aqui em Macaparana, que também podem ajudar.
com teatro, com música, com dança. Eles têm a Igreja Católica, né, que tem aí os encontros de jovens e adolescentes, né, o EJC, que a Igreja Congregacional faz, a Igreja Pentecostal, a Igreja Católica faz. Então, participar, ajudar nisso, ajuda muito o jovem também a encontrar propósito na sua existência. Muita gente perdida aí, né? Acabei de conversar, antes desse podcast, com 2 jovens, e eu falando de um livro que eu havia lido, de Augusto Cury, Em Busca do Sentido da Vida. E me ajudou muito. Muitos outros que eu li também. Mas isso não é algo que faça com que você possa parar, né, desistir de tudo. Não, não. Enquanto a vida, a esperança, se você está com um problema, tem que procurar ajuda. E as igrejas, as escolas, a assistência social, ela pode te ajudar. Não é possível que você não tenha uma pessoa com quem você não possa contar, né? Então, eu sou muito grato, né, à igreja nesse sentido, que me ajudou em uma fase que foi muito difícil, que foi na fase do ensino médio, que é uma fase que ali os conflitos são constantes, conflitos sexuais, conflitos familiares, eu não entendia, eu não conseguia me entender, conflitos espirituais, porque o ser humano ele tem várias dimensões. Tem a dimensão espiritual, tem a dimensão cognitiva, tem a dimensão física, tem várias dimensões. Mas a gente não pode negligenciar uma, né, e supervalorizar a outra. Eu acho que a dimensão espiritual, professor, é tão importante quanto qualquer outra dimensão da vida. Às vezes o cara tem meio mundo de dinheiro, tem meio mundo de coisa, mas não tem paz de espírito. Fica vendo bicho dentro de casa, fica atordoado, perde o sono de 1 hora da manhã, não dorme mais, aperreado, né? A dimensão espiritual, gritando ali, me dê atenção. Então, o jovem, né, ele precisa dessa espiritualidade. Eu não estou falando nem de igreja, mas que você também pode encontrar ajuda lá. Você pode encontrar parceiros, pessoas que querem o teu crescimento, o teu bem. Então, quando eu falo desse aluno que queria dar uma reviravolta na vida dele, né, a gente não negligenciou o plano espiritual, não. Até porque ele também é um jovem de igreja, mas que se encontra confuso. Não tem uma boa relação com o pai não passou pelo mesmo processo que o senhor passou de ter um acesso a um ensino médio concluído, a uma universidade, entendeu? Então ele foi preparado dentro de um ambiente para ser pai que não o tornou um pai ao nosso modelo. Ele tem muitas limitações, né? Ninguém foi para uma escola de pais. A gente foi aprendendo a duras penas, errando aqui, acertando ali, e acho que o nosso jovem ele também convive, às vezes é carente dessa necessidade do afeto, de um abraço, eu tô com você, rapaz, bora, eu tô aqui e tal. A gente carece disso também, porque no final das contas, nós somos seres tão frágeis, que no dia do aniversário da gente, o fato de alguém pegar um papel ou mandar uma mensagem pelo celular dizendo que a gente é importante, que se lembrou da gente, a gente se sente melhor. Se sente melhor. Né? Então, isso são as nossas fragilidades. O ser humano na sua forma mais frágil. Né? Então, eu estou falando isso baseado nas minhas experiências de vida, no que eu sinto, no que eu vejo com os alunos compartilhando. Né? Porque minha mãe não liga para mim, porque meu pai não liga para mim. Então, a gente escuta muita história. Escuta muito essas histórias. Então, o aluno, veja, ele tem que administrar a dimensão espiritual sozinho, ele tem que escolher a profissão, ele tem que ser bom, ele tem que ser... É muita exigência, é muita coisa que é solicitada para um cara que está sozinho. Isso não é fácil. Não, e às vezes a gente faz isso naturalmente, nessa cobrança, porque na cabeça da gente, não. A casa dele tá ok, bora, vamos lá. Exato. E a gente não tem essa... A gente não teve esse feedback dele por alguma coisa ali. Realmente a gente não pergunta, porque a gente não vai invadir, exato, a gente espera que o aluno se abra. Quando a gente conhece, entende, caramba, bicho, a vida desse cara, meu irmão, bicho, sabe, o negócio tá perdido ali. Ele tá muito só, ele tá muito bagunçado, tá, a cabeça dele. Aí é complicado demais. E quero concluir, professor, que eu já quero concluir dizendo que o emocional, ele é tão importante quanto o profissional. Você pode ser o melhor profissional, mas se você não estiver bem emocionalmente, você não produz. E se você produzir, qual a qualidade disso que você produziu? Entende? Então, eu acho que tão importante quanto o profissional é o emocional. E o emocional tem que vir primeiro. Bases fortes, estruturadas. A gente vê crianças que são bem nutridas emocionalmente, diante dos desafios. Ela parece o Superman, leva nos peitos. Pá,
pá, força na liderança, capacidade de oratória, vai lá para frente, bota um cartaz da parede, sem medo nenhum, fala para todo mundo, com poder, com autoridade, ao contrário daquelas que emocionalmente são frágeis, carentes dessa necessidade, elas têm uma dificuldade de lidar com isso de uma forma absurda, entende? Então o emocional, ele é tão importante e talvez até mais do que qualquer outra coisa que a gente pensa para os nossos filhos, para os nossos alunos no nível médio aqui na Empresa de Freitas Cavalcante. Pois é, façam suas escolhas, escolham pessoas certas para você estar andando, né, para que lhe dê conselhos, cuide do emocional, né, cuide também do seu cognitivo, da educação, leia. Acho que o que fica para a gente também é muito essa sua fala aí no final, de se cuidar, né? Procure ajuda também, veja, converse com os professores, converse com alguém mais próximo de você para pedir essa ajuda. Gente, esse foi o primeiro episódio do CreusaCast, né? Com o tema na sala dos professores. Esses assuntos rolam lá, a gente fala sobre isso na sala dos professores, é muito agradável. E eu queria, né, para deixar para a última fala, eu queria agradecer a produção, né, e o apoio técnico de Gilmaker Filmes do Brasil, que está com a gente hoje na produção ali. A gente é quem me dá todo o suporte. Eu tento fazer o negócio sozinho, eu ia fazer hoje só, mas não deu. Gilmar, por favor, né, acionei aqui, e ele está conosco aqui nessa produção, também participando desse projeto, que acredito que é algo válido e espero que ajude muitos a entender a escola, a se entender como pessoa e aos nossos colegas profissionais também, que muitas vezes vivem a mesma coisa que a gente vive, Verdade. mas às vezes a conversa é tão pouco que não compartilha com ninguém, não fala com ninguém. A gente teve um fato hoje de manhã, eu fiz uma pergunta a um colega, a uma colega ali, e uma pergunta totalmente diferente. Eu disse, senta aqui com a gente, vem dar uma risada aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho. E acabou, Daniel, que a gente escutou, meu amigo, um desabafo. Todo mundo ficou calado e ela desabafou. Então, eu acho que você ter alguém para conversar e para trocar ideias, se fortalecer, é muito válido. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Tamo junto. Prazer. E vocês vão ver muitas vezes aqui o professor Daniel, tá? Porque é um dos idealizadores também desse projeto do CreusaCast, né? Estruturando e dando ideias do que a gente pode trazer para cá para a gente poder compartilhar com vocês. Um grande abraço para vocês e até o próximo CreusaCast.